sem merecer. Tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha. Não, 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 não. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas e o teu amor não. Lá, 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 oh, oh, oh. Lá, 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 lá. Oh, se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Não, 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 não. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor, amém? Vamos colocar em pé. Quero ler um trecho da palavra do Senhor que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se quiser abrir sua Bíblia aí, seu celular, acompanhar comigo. Diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém? Irmãos, eu queria nessa noite pedir para que você peça para o Senhor que o Senhor se arrependa dos seus pecados. Eu mesmo, que a gente às vezes erra, todo mundo erra, nós somos seres humanos, e errar é humano, como minha sobrinha falou para mim. Errar é humano, o importante é corrigir os erros. Vamos se quebrantar perante o Senhor em oração agora. Peça para o Senhor santificar o seu coração. Todos os erros que cometemos durante a semana, que o Senhor nos perdoe, para que o céu possa descer nesse lugar, que Ele possa ouvir o nosso clamor, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor Jesus, reunidos na sua casa, Pai, com saúde, Pai querido, pela Tua graça, somente pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai. Peço perdão, Senhor Jesus, pelos meus erros, pelos meus pecados, Senhor Jesus. Venha corrigir-me, Senhor Jesus, como Tu achares melhor, Senhor Jesus, para que cada dia eu seja melhor, que o amanhã seja melhor que hoje, que meu coração, sim, Pai querido, arrependido esteja sempre, Pai, que eu procure não cair mais nos mesmos erros, Senhor Jesus, não cometer os mesmos pecados, Senhor Jesus, que Tua palavra diz, Pai, Tua palavra diz que se eu me afastar dos maus caminhos, o Senhor abrirá os céus e ouvirá a minha oração, ouvirá a oração dos nossos irmãos, ouvirá a oração de cada um aqui que está, Pai querido. Eu peço, Senhor Jesus, me perdoa, Pai, me perdoa, perdoa meus erros, perdoa meus pecados, Senhor Jesus. Perdoa os meus pecados, Senhor Jesus. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha
as minhas mãos. E se orarem uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei e sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então os ouvirei e os perdoarei e sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. No próximo versículo, número 15, fala: nós acabamos de confessar nossos pecados, acabamos de dizer para o Senhor que nosso coração está contrito, que não vamos mais andar nos nossos caminhos, nos caminhos maus. No próximo versículo ele fala: de hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Amém? Você pode falar amém? Dá uma glória a Deus. Você que orou, que pediu perdão pelos seus pecados, a Bíblia fala que de hoje em diante os olhos do Senhor estão abertos, os ouvidos do Senhor estão atentos à sua oração. Quero te pedir algo nessa noite, meu irmão. Todo mundo me conhece e às vezes eu já ouvi falar: que esse cara, será que ele desviou, cheio de tatuagem? O que ele está fazendo aí em cima? Irmão, se eu tenho tatuagem, se eu não tenho, Deus não olha os meus erros do passado. Deus esqueceu de tudo que eu fiz de errado. Amém? Deus ouve a minha oração porque Ele conhece o meu coração. E todo mundo aqui sabe, conhece meu Pai. E eu venho pedir encarecidamente para cada um que orou, que eu sei que o Senhor vai ouvir a sua oração. Eu quero a cura daquele homem. Eu preciso ver ele aqui de novo na igreja. Eu preciso ver ele aqui pregando novamente. Eu preciso ver ele andando. E eu sei, irmão, que você, com propósito, se você tirar alguma coisa que você gosta muito durante uma semana, eu desafio você. Se você tem esse amor no coração e sabe que Ele fez, que Ele deu a vida inteira dele por essa obra, que Ele nunca foi em nenhuma igreja pescar em aquário, Ele nunca foi tirar ninguém, muito pelo contrário. Eu lembro que pequenininho eu estava aqui, chegava alguém de outra igreja, ele perguntava: seu pastor sabe que você está aqui? Porque ele foi atrás dos maconheiros lá no mato. Ele foi atrás do pessoal que estava lá tomando baque na veia. Ele não tinha vergonha do evangelho do Senhor. Ele não tem vergonha. E hoje ele está lá com dor, com os problemas dele na perna, alguns problemas emocionais que ao meu ver, posso estar errado, mas muitos desses problemas é porque ele não consegue vir aqui à igreja e o coração dele está aqui. O coração dele não, nenhuma vez na vida eu vi o coração dele, eu vi esse homem se atentar a dinheiro. Muito pelo contrário. Uma vez eu abri uma carta lá no apartamento, eu abri uma carta da ONU pedindo para ele ser, não sei que lá, de dependência química da ONU, para morar lá em Washington. Mas ele falou: Mogi Guaçu é meu lugar. As pessoas que estão aqui, é aqui que eu amo, é esse lugar que eu quero ver. E quantas vezes eu vi ele marchando aqui falando: Mogi Guaçu vai ser do Senhor Jesus, Mogi Guaçu vai ser do Senhor Jesus. E qualquer igreja que você vá hoje, você conhece, você vê pastores e membros e diáconos que saiu daqui, que ouviu a palavra. Muitos até tem o mesmo trejeito dele, graças a Deus. Mas que eu quero dizer, irmão, que eu preciso que você firme comigo um propósito de orar essa semana, de deixar de lado alguma coisa que você gosta, talvez uma coisa que seja difícil você entregar, mas uma coisa que você gosta, uma coisa que você fala: não,
eu vou ver o pastor Vanelli lá de novo. Porque ele fundou essa igreja, ele foi atrás de pessoas imundas. Ele nunca foi atrás de nenhum crente cascudo que já está cansado de ouvir a palavra de Deus, que brigou com o pastor de outra igreja. Ele nunca fez isso. Ele foi atrás de quem nunca tinha ouvido falar de Jesus. E ele está precisando hoje da nossa oração. E vou repetir de novo o que está escrito nesse versículo. De hoje em diante, os olhos do Senhor estarão abertos e os ouvidos do Senhor estarão atentos à oração feita nesse lugar. Eu quero ouvir o seu clamor por essa vida que tanto amou cada um que está aqui, ou os parentes, ou alguém. Não tem uma pessoa aqui que não conhece alguém que foi ajudada por ele. Rapidinho, só quero só abrir um parênteses aqui. Eu fui num campeonato com meus cachorros. Todo mundo sabe que eu sou veterinário, eu crio cachorro. Tava lá em Itu. De repente eu ganhei em segundo lugar. Não sei se foi Itu, sei lá onde foi. E um cara veio, Vanelli, tira o seu óculos. Eu tirei o óculos, falei, cara, que você é do Vanelli, velho? Pastor Vanelli. Eu falei, eu sou filho dele. O cara ajoelhou no chão, começou a olhar pro céu e falar, Vanelli me salvou. Eu falei, não, Vanelli tá vivo ainda, ele não morreu não, não precisa ficar olhando pro céu não, ele tá vivão lá. Não, mas graças a Deus hoje eu tenho esses cachorros de 13, 15 mil aqui, tenho minha caminhonete, tenho minha empresa. Mas não foi graças ao meu pai, foi graças ao Deus que ele serve. E o Deus que ele serve é o Deus que vai salvar ele. Vamos levantar uma oração agora, um clamor em prol da vida dele, amém? Senhor nosso Deus, o nome de Jesus.
maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, que acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, que acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Glória a Deus. Esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor,
ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Só as vozes. Junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Se você aplaudiu o Senhor porque você ficou emocionado, se você aplaudiu o Senhor porque você ficou quebrantado por causa da presença do Senhor, dê um aplauso que Ele merece. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Exaltado é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glorifique mesmo o nome do Senhor, porque Ele está aqui neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ver o filminho do aniversário da igreja, tá? Então você pode assentar um pouquinho. Já já a gente volta aqui. A Igreja Missão Paz e Vida de Mogi Guaçu completará 36 anos no dia 12 de outubro de 2020.
No aniversário de 36 anos se faz bodas de cedro, e nós tomamos a promessa que o Senhor fez a Israel em Oséias 14, do 5 ao 7, e a declaramos como verdade estabelecida em nossa igreja. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio, como o cedro do Líbano aprofundará suas raízes, seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que habitavam a sua sombra voltarão, reviverão como o trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como do vinho do Líbano. E para comemorar o aniversário da nossa igreja, teremos uma programação especial com cultos especiais. Dia 11 de outubro, às 18 horas, Apóstolo Vilmar da Campo, da Missão Paz e Vida de Mogi Mirim. Dia 12 de outubro, às 18 horas, Pastora Sara Vanelli, da Missão Paz e Vida de Mogi Guaçu. Dia 18 de outubro, às 18 horas, Apóstolo e Profeta Sandro Valentim, de Jacareí. E dia 25 de outubro, às 18 horas, Pastor João Jorge, da Missão Paz e Vida Cianorte. Lembre-se que o nosso endereço é Avenida Carlos Braga de Faria, número 527, Jardim Cruzeiro, em Mogi Guaçu. Todos os cultos também serão transmitidos ao vivo através da nossa página do Facebook, MPV Igreja para Todos. Você é nosso convidado. Esperamos você! Glória a Deus. Amém? São 36 anos de paz e de vida. Amém? Eu queria agradecer a presença da Alessandra, que está aqui. Ela é convidada do Enoque. Seja bem-vinda em nosso meio, que você se sinta bem aqui. Tá? A gente não pode quase nem cumprimentar as pessoas direito, né? Mas você é bem-vinda em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Levante a sua mão aí no seu lugar. Vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Senhor, por este local que o Senhor tem dado para que nós nos reunamos aqui em comunhão com os nossos irmãos. Pai, como agradecimento, nós apresentamos diante de Ti os nossos dízimos e as nossas ofertas. Senhor, que o Senhor retribua a cada um que deu liberalmente na Tua casa e que esses valores, Senhor, sirvam para levar o Teu nome, para propagar o Teu reino e para fazer o Teu nome grande na face da terra. Nós Te amamos, ó Senhor, e Te louvamos, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém? Glória a Deus. Mais 2 visitantes. Como que é o nome deles? Como que é seu nome? Como? Jefferson. Suelen. Henrique. Vera. Vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Sintam-se bem aqui, que essa é a casa do Senhor, amém? É a sua casa, amém? Glória a Deus. Nós estamos muito felizes, depois alguém lá da recepção passa o papelzinho lá para eles anotarem, para a gente estar orando, né? O nosso grupo de oração está em constante oração por aqueles que visitam a nossa igreja e pelos irmãos daqui, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, hoje é o dia da palavra renovada. E essa mensagem que nós vamos pregar, ela foi pregada no dia 30 de novembro de 2003. Então, há 17 anos, praticamente, há 17 anos atrás. Mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela não envelhece, mas ela se renova a cada manhã. Amém? A palavra do Senhor se renova a cada manhã. O tema dessa mensagem, que foi pregada pelo pastor Vanelli aqui neste púlpito, é a vitória de Gideão, o perfil de um guerreiro prudente. Então, hoje nós vamos falar sobre Gideão, que é um personagem tremendamente parecido conosco da palavra de Deus. O texto, tem vários textos da palavra, mas para a gente não tomar muito tempo, nós vamos ler Juízes. Você deixa a sua Bíblia aberta em Juízes 6. Nós vamos ler 2 versículos, o 12 e o versículo 16. Amém? Quem achou, diga amém. Juízes 6, está no Velho Testamento. Pega aí no índice, né? É mais fácil de procurar.
Quem não consegue achar, quem está com a Biblinha nova ainda, né? Juízes capítulo 6, versículos 12 e 16. A palavra do Senhor diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu a Gideão, e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Versículo 16. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Então, duas coisas o Senhor falando para Gideão aqui. Primeiro, o Senhor é contigo, homem valente, ou varão valoroso, o Senhor é contigo. Amém? Você é capaz de dizer isso? O Senhor é comigo, porque eu sou ou um varão ou uma varoa valorosa? Amém? Diga isso. O Senhor é comigo, porque eu sou uma pessoa valorosa. Aleluia. E agora o Senhor fala para você: já que eu estou contigo, ferirás os seus inimigos, como se fossem um só homem. Aleluia. Você é capaz de glorificar o nome do Senhor? Irmãos, o Senhor vai falar com você. O Senhor vai falar com você nesta noite. O Senhor já está trabalhando desde o início do louvor aqui. Eu sei que você já está sentindo a presença do Senhor, porque verdadeiramente o Senhor está aqui neste lugar. Essa casa não é uma casa de homens, mas é uma casa feita para o louvor, a glória e a honra do nome do Senhor. Este local aqui é um local onde as pessoas têm que entrar de um jeito e sair completamente transformadas do lado de lá, porque aonde o Senhor está, ninguém jamais se continua sendo a mesma pessoa. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, essa história de Gideão mostra que Deus trouxe uma grande restauração em Israel por causa de Gideão. Agora, o que será que Deus viu em Gideão? O que é que Deus viu nele? Em primeiro lugar, nós vamos encontrar Gideão sendo uma pessoa que tem discernimento. Gideão tinha discernimento, e discernimento é a capacidade de compreender as situações. É a capacidade de separar o certo do errado. É a capacidade de avaliar as coisas com bom senso, com clareza. É alguém que tem juízo, é alguém que tem tino, é alguém que tem entendimento. E Gideão tinha discernimento. Então preste atenção, porque nesta semana, além daquilo que você vai entregar ao Senhor que você mais gosta, vai ser uma semana em que você vai pedir para o Senhor: Senhor, trabalha na minha mente, trabalha no meu coração e me dá discernimento. Me dá capacidade para compreender as situações, me dá capacidade para separar o certo do errado, me dá, Senhor, capacidade de avaliar as coisas com bom senso e com toda a clareza, com a clareza que está na luz da Tua palavra. Aleluia. Irmãos, nós encontramos pelo menos 7 discernimentos de Gideão nesta batalha, que nada mais era do que uma batalha espiritual. O que é que nós estamos vivendo hoje em dia? Nós estamos vivendo uma batalha que não é uma batalha de homens, é uma batalha espiritual. É uma batalha tremendamente espiritual, não é uma batalha de carne nem de sangue, é uma batalha espiritual. E Gideão, ele tinha, em primeiro lugar, ele tinha discernimento do inimigo. Ele tinha entendimento que havia um inimigo saqueando Israel, roubando as coisas de Israel. Olha o que dizem os versículos 11 e 12 do capítulo 6. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem
valente. Gideão, meus irmãos, estava vivendo num período em que Israel tinha se rebelado. E a história de Israel é uma história de rebelião constante contra o Senhor. Israel tinha se rebelado outra vez contra o Senhor. Tinha desobedecido ao Senhor, estava em desobediência. Mas Gideão, ele estava atento. Gideão, ele estava atento porque ele tinha discernimento que havia um inimigo que queria roubar tudo aquilo que Israel tinha de melhor. Ele estava atento. Diga para você mesmo, eu preciso estar atento. Então, o que aconteceu com Gideão? Como ele tinha discernimento, e o discernimento é a capacidade de entender, é a capacidade de separar o certo do errado. Ele foi debulhar o trigo no fundo de uma prensa de uvas, para não ser descoberto pelos midianitas, que eram os inimigos de Israel nessa época aqui. Gideão pertencia ao povo de Israel. Israel tinha voltado a pecar. E as suas aflições, então, se repetiram. Né? Olha o que eu disse para vocês. Olha o que a gente vê na palavra de Deus. Deus levanta Israel, liberta Israel. Israel fica cansado, acha que é uma mesmice o tempo que ele está vivendo. E começa de mimimi, de blá blá blá. Se levanta contra o Senhor, se levanta contra as coisas do Senhor. Entristece o coração de Deus. Pecam contra Deus, pecado é estar separado de Deus, e vivem separado do Senhor. E quando eles pecam, as suas aflições se repetem. Eles não estavam mais cativos no Egito, mas sentiam as mesmas aflições de alguém que estava no cativeiro. O povo de Deus, diz o texto, esse texto que conta a história de Gideão, vivia escondido em covas e em abrigos, fugindo dos inimigos, fugindo dos midianitas, porque eles tinham invadido a terra em que o povo de Deus estava habitando. Eles não deixaram nenhum alimento para Israel, diz a palavra do Senhor. O que havia sobrado para o povo de Deus, somente havia sobrado a cevada. E as covas, aonde o povo se escondia, aonde as pessoas se escondiam. E Gideão sabia que os midianitas poderiam vir e roubar a sua colheita. Então ele procurou um lugar seguro, um lugar improvável. Quem é que iria malhar o trigo num lagar? Quem é que iria malhar o trigo numa prensa de uvas? Aquele lugar não era lugar de trigo, era lugar de uvas. Era um lugar que estava escondido. E Gideão foi lá para que a colheita fosse salva, para que o alimento fosse salvo. Sabe o que aconteceu? Gideão não deixou o inimigo roubar a sua colheita. Meus irmãos, nós estamos numa época de restauração da igreja. Nós estamos numa época de restauração de todas as coisas, porque muito breve nós vamos ouvir as trombetas soarem, o Senhor vir buscar a sua igreja. Esta, meus irmãos, talvez seja a última oportunidade que a igreja do Senhor tem de se levantar, de se redimir, de deixar processar a restauração na sua vida. É a oportunidade que o Senhor está dando para nós, está dando para o povo de Israel, a Israel de Deus, a sua igreja, a noiva de Cristo. Por quê? Porque a noiva de Cristo tem prevaricado. A igreja tem se afastado do Senhor, a igreja tem trazido tantas coisas para o seu meio, para o seio dela, que tem afastado o povo de Deus. E a palavra que muitas pessoas têm recebido não é a palavra genuína, não é o leite que vem realmente dos céus. Os ensinamentos, os estatutos, os princípios da palavra de Deus têm ficado de lado. A gente não vê mais a igreja tendo uma palavra de arrependimento e de confissão de pecados.
Por isso a igreja tem sofrido a repetição das aflições de antigamente. Por isso a igreja tem andado, tem marchado e não tem saído do lugar. Por isso as promessas não acontecem. Por isso a igreja do Senhor, ela não se vê triunfante. A informação tomou o lugar do temor a Deus. E o conhecimento da palavra foi substituído por frases de efeito, que geram um impacto momentâneo, mas não geram uma limpeza de alma, uma transformação interior, capaz de resgatar o homem de onde ele está caído e levar para o seio do Senhor, levar para as mãos do Senhor. O que nós temos visto é um evangelho fraco. É um leite misturado com água, não é nem A, nem B, nem C, é uma coloração muito fraca do leite, que não é capaz de operar transformação na vida das pessoas. Aquela transformação que nós falamos aqui no domingo passado. Mas olha só, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Eu posso ouvir um amém? É isso que a palavra quer fazer com você, trazer discernimento para a sua vida, para que você não seja enganado. Para que você não seja engodado por Satanás, pelos contos que estão por aí. E continua o texto de Hebreus 4, versículos 12 e 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Os olhos do Senhor estão abertos. Aleluia. O Senhor vê todas as coisas. Não adianta a gente querer camuflar, Deus vê o nosso interior. E quando você se senta aqui nessa cadeira, ainda que em poucas pessoas, a palavra de Deus, ela tem que agir como essa espada de 2 gumes, que é capaz de penetrar lá no mais profundo do ser humano, e dividir juntas e medulas, fazer separação entre a alma e espírito, para que você seja curado, para que você seja levantado, para que você seja restaurado, para que você seja parecido com o Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Só a palavra é capaz de gerar transformação, mudança de vida e da mente. Não adianta a gente ficar de blá 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 aqui, a palavra de Deus tem que ser pregada. Só ela é capaz de nos fazer discernir o que é pecado e o que nos afasta de Deus, o que nos separa de Deus. Porque a função do pecado é esta, é separar o homem de Deus. E Gideão tinha esse discernimento. Ele sabia que o inimigo estava rondando e não iria deixar que a sua colheita fosse roubada. Olha o que o Senhor está falando com você. Você consegue entender a grandeza da palavra de Deus? O Senhor está falando com você, tenha discernimento e não permita que o inimigo venha roubar a sua colheita. Não permita que o inimigo venha roubar o seu tesouro. A sua colheita é o seu tesouro. Mas Gideão não podia mais viver na obscuridade, se escondendo. Ele era um homem valente, mas vivia escondido. E Deus, então, agora, o estimula a aprender algo muito grande, algo que ele jamais pensaria em ser capaz de fazer. E o Senhor fala com você. O Senhor quer que você abra o seu coração, que você peça por discernimento, ouça a palavra de Deus, porque o que Deus tem para fazer para você é algo que você jamais pensou que você seria capaz de fazer. Aleluia! Glória a Deus! Olha só, se você discernir o inimigo, Deus vai usar você. Se você discernir o inimigo, Deus vai te usar. Mas se você não consegue discernir, você vai continuar a ser roubado pelo inimigo.
João 10:10. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. O diabo, que é o nosso inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. O diabo quer roubar você. O diabo quer tirar de você o que é mais precioso. Você ouviu aqui uma pincelada de testemunho do Abraão. Não olhe para ele, nas marcas que ele tem lá atrás. Não olhe para mim, nas coisas que eu fazia antes. Porque o Senhor não olha. Quando nós discernimos o inimigo, a palavra do Senhor diz que Deus não vê aquilo que aconteceu ontem conosco. Deus está vendo hoje. E o que Deus vê hoje? O que Deus vê hoje são homens e mulheres em que Ele quer investir para que Ele faça algo tremendamente que vai arrazoar o inimigo. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Não deixe o inimigo roubar a sua colheita. Não deixe. Não deixe. Qual é a sua colheita, meu irmão? Às vezes você pensa assim, a minha colheita, eu não tenho nada de tão precioso, mas você tem uma família, você tem marido ou tem esposa, tem filhos, tem netos, tem sobrinhos. O tesouro bem maior de um homem é a sua família. Não deixe o inimigo roubar a sua colheita. Não deixe. Quantas vezes você já declarou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a sua colheita. E o diabo está tentando roubar a sua colheita. Olhe para o Senhor. Discirna o inimigo. Discirna o que o diabo está tentando fazer. Pelo amor de Deus, olhe para o Senhor. O diabo está querendo romper as bases da sua família. O diabo está querendo ver você em discussão com o seu marido, em discussão com a sua esposa. O diabo está querendo destruir o seu relacionamento com os seus filhos. Não permita que o inimigo roube a sua colheita. Aleluia. Glória a Deus. Gideão tinha discernimento dos grandes feitos de Deus. Juízes 6, versículo 13. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. A nação de Israel já tinha se esquecido do poder de Deus. Mas Gideão estava se lembrando do poder de Deus. Meus irmãos, o nosso problema diário, na realidade, não são os demônios, mas é a ausência de Deus. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. O nosso problema diário não são os demônios, mas é a ausência de Deus. Nós esquecemos do poder de Deus. Os nossos compromissos ocupam o nosso tempo de uma tal forma, desde o nascer até o pôr do sol, até o sol se pôr, nós estamos agitados, nós não paramos, nós estamos em movimento. Mas nós vivemos também reclamando, resmungando, não nos conformando com a nossa sorte. Nada está bom. Se tem emprego, está ruim no emprego. Se não tem emprego, também é motivo de reclamar. E nesse corre-corre não sobra tempo para ser grato e para glorificar ao Senhor. Nós vivemos resmungando toda hora, nós vivemos amaldiçoando todas as coisas, todas as horas. Quantos crentes que a gente conhece, que come, como o meu pai falava assim para a gente, quando a gente sentava na mesa para jantar, ou tomar café, ou qualquer refeição que a gente fosse fazer. Você orou ou está comendo que nem um bode? Não é? Porque os animais é que não precisam agradecer a Deus. E muitas pessoas se sentam na mesa, está ali uma mesa farta,
não é? Tem gente que reclama porque tem cebola, porque tem alho, porque tem tomate, porque tem não sei o quê. Esquecem de agradecer ao Deus que providenciou o alimento. O alimento, a água e o ar são as coisas primordiais da nossa vida. E isso não nos falta, de jeito nenhum. Então, meus irmãos, a gente corre. Não sobra tempo para nada. A gente levanta, a hora que a gente vê, já está escurecendo de novo e parece que a gente não fez nada. O salmista Davi, no Salmo 113, versículo 1 ao 3, ele chama os servos do Senhor para louvá-lo. O Salmo diz assim: aleluia, louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Levantou, meus irmãos, Senhor, glória a Deus, porque mais um dia eu posso ver o sol nascer, vai se deitar, Senhor, glorificado seja o teu nome. O Senhor é grande, porque o Senhor foi a minha companhia durante todo este dia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Meus irmãos, se Deus não fizer parte do nosso dia a dia, nada vai nos satisfazer. Você pode comer melhor comida, você pode morar na melhor casa, você pode ter o melhor carro, você pode usar melhores roupas, você pode frequentar o melhor clube, você pode fazer as melhores academias, você pode ser alguém que está bombado, alguém fitness, nada vai te satisfazer e você vai estar sempre querendo mais. Se o Senhor não for conosco, se Ele não fizer parte do nosso dia a dia, nada vai nos satisfazer. Não são os demônios que nos afligem, mas o que nos aflige é a ausência de Deus, é a falta de percepção de que eu sou servo do Senhor. E se eu sou servo do Senhor, o Senhor está ali. É a falta de crença na palavra de Deus. E Jesus disse assim: olha, eu vou para o meu Pai, mas eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Pare de querer ficar comprando briga, de querer depois colocar a culpa do inimigo. Pare com isso. Adore ao Senhor, louve o nome do Senhor. Todas as coisas vão passar. Todas as coisas vão passar. Eu estou com medo da Covid, eu estou com medo dessa pandemia. Nós cantamos agora há pouco que o nome do Senhor é maior do que qualquer coisa. É tremendamente maior do que qualquer coisa. E é Ele que é a tua companhia. Nós não precisamos de segurança 24 horas. Não precisamos de guarda-roupa estar nos escoltando, porque o Senhor é conosco. O Senhor é conosco, diz a palavra de Deus. E se diz a palavra, aleluia, glória a Deus. O que nos aflige, meus irmãos, é a ausência de um relacionamento profundo e efetivo com Deus. Um relacionamento superficial, um relacionamento na superfície, não é o suficiente para experimentar as bênçãos do Senhor. E eu me lembro, falando disso, eu me lembro de quando Jacó estava ali no vale de Jaboque, quando ele já tinha passado toda a família dele para o outro lado do rio, e ele voltou para o acampamento e ficou sozinho, e ele começou a buscar o Senhor. E aí apareceu um homem que começou a lutar com ele. E ele teve o discernimento que aquele homem era alguém que Deus havia enviado, era um homem de Deus. E ele perseverou, persistiu e não abandonou o anjo, diz a Bíblia, até que alcançasse a bênção do Senhor, que só vem através da presença de Deus.
Eu posso falar aqui para vocês um monte de frases de efeito, usando a Bíblia ou não usando a Bíblia. De nada vai adiantar se você não se decidir buscar a presença do Senhor e que a presença do Senhor seja real na sua vida. De nada vai adiantar. Você tem que querer. Você tem que querer. Jacó quis, o anjo apareceu, ele lutou com o anjo e disse: eu não te largarei enquanto eu não for abençoado. E o Senhor está aqui nessa noite, é a oportunidade de você falar: Senhor, eu não vivo sem a tua presença, eu não sou nada sem a tua presença, eu vou persistir, eu vou lutar, eu vou ficar aqui, Senhor, enquanto eu não for abençoado, eu não saio da tua presença. Eu não saio deste lugar, aleluia, glória ao nome do Senhor. Por quê? Porque ele tinha discernimento, Gideão tinha discernimento daquilo que o Senhor havia feito. O salmista diz: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Meus irmãos, se você está aqui, é porque você já experimentou grandes coisas do Senhor. Se você não experimentou ainda, em nome de Jesus, a partir de hoje, dia 27 de setembro de 2020, você vai experimentar a presença do Senhor. A Bíblia diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Se o Senhor fez grandes coisas por você, dê um aplauso ao Senhor e se comprometa em estar na presença do Senhor todos os dias, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Gideão tinha discernimento das suas limitações. Versículos 14 e 16 de Juízes 6. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Já que eu estou contigo, diz o Senhor, a vitória é sua. Glória ao nome do Senhor. Gideão foi humilde, ele não se estribou no seu próprio entendimento. Nós vemos que o próprio Deus qualificou Gideão como valente. O termo valente no dicionário é indivíduo de valor, de coragem. O valente acode onde há o perigo. Mas o dicionário de Deus, ele é diferente. Valente é aquele que obedece ao seu comando. Valente é aquele que ouve a voz do Senhor. Valente é aquele que ouve a voz do Senhor e que cumpre aquilo que o Senhor falou. Aleluia! Ainda que ele tenha sido classificado como o menos importante da família. Olha o que ele diz para o Senhor: Senhor, a minha família é a menos importante de Manassés. Ele foi descendo, né? Família é menos importante. E depois, e eu sou menos importante. O que tem menos valor na minha família sou eu. Talvez você se sinta assim. Eu sou a pessoa que tem menos valor na minha família. Ainda que a sua família não tenha um nome forte, um nome conhecido, se a presença do Senhor for com você, você vencerá a todos os seus inimigos, como se eles fossem um só homem, como se fossem uma só pessoa. Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor? Meus irmãos, existem duas coisas que nós podemos fazer quando encaramos as nossas limitações. Duas coisas apenas. Nós podemos dar um mergulho na nossa inferioridade e ficar lá, ou podemos fazer disso um trampolim para dependermos inteiramente e totalmente de Deus.
Eu lembro, o pastor Tavares, ele morreu esse ano. Mas ele foi uma pessoa que marcou muito a história dessa igreja. E marcou muito a vida de quem esteve envolvido com ele. Ele, na época que ele conheceu o Senhor, ele era portador de AIDS. Naquela época que não tinha nem coquetel, eles estavam fazendo experimentos ainda. E a gente não tinha nem esses programas do SUS que tem na cidade agora. A gente precisava levar as pessoas que eram portadoras de AIDS lá em Campinas, na Unicamp. E quando nós chegamos lá, o médico que atendeu ele, um infectologista, olhou para ele e falou assim para ele, vendo os exames, com os exames na mão, falou assim para ele: meu amigo, para você não tem mais remédio. Ele deu um salto da cadeira e falou assim: glória a Deus, se não tem mais remédio, eu estou curado. Você entende a diferença? Você consegue ver a diferença de mergulhar na limitação ou fazer dela um trampolim? E sabe o que aconteceu com ele? Ele tinha uma sentença de morte sobre a vida dele. Os médicos falaram para ele: olha, se você tiver um filho, o seu filho vai nascer deformado, vai nascer uma coisa, não vai ser uma criança. Ele se casou, ele tem uma filha, a filha dele está se formando em enfermagem, agora lá em Ribeirão Preto, né? Perfeita, uma perfeição, uma criatura de Deus. Por quê? Porque ele não creu naquilo, na palavra que o homem lançou, mas ele fez daquela palavra um trampolim para sair da cova, para sair do esconderijo aonde ele estava e alcançar as bênçãos do Senhor. E o Senhor fala conosco nessa noite. Você pode pegar a sua limitação e mergulhar nela, virar uma ostra, sabe, se fechar nela e ficar lá: ai, coitadinho de mim, eu sou assim, olha o que fizeram para mim. Não é se vitimizando. Não, meus irmãos, nós não somos vítimas, nós somos servos de Deus, chamados segundo o propósito de Deus. Sabe para quê? Para o louvor da glória do Senhor. O Senhor te ama, não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, não importa se você é tímido, não importa se falam para você: olha, você não consegue fazer nada. Quantas vezes eu ouvi isso? Que eu não conseguia fazer nada. Glória a Deus que eu não sei fazer nada mesmo, porque quando eu não sei fazer nada, o Espírito Santo de Deus faz através da minha vida. É Ele que habita em mim, é Ele que habita em você. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus tem prazer em fazer o humilde prosperar. Agora diga para ele: um com Deus é maioria. Amém? Em suma, era isso que Deus falou para Gideão. Falou assim: olha, não sou eu não estou contigo. Já que eu estou contigo, já que eu vou junto com você, você vai lutar e vai vencer como se fosse um homem só. Não tem milhares no exército. Você vai lutar e vai vencer como se fosse uma só pessoa. Aleluia, glória a Deus. Gideão tinha discernimento da sua família. Versículos 24 a 26. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Ele chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Quando Gideão levantou um altar pela família, ele se tornou o intercessor da família e reconciliou a sua família com Deus. Você está entendendo o caminho por onde Deus quer te levar?
Quando Gideão levantou um altar pela família, ele se tornou um intercessor da família e a reconciliou com Deus. Intercessor é aquele que se coloca no lugar. Amém? A palavra de Deus nos diz que o pai de Gideão era servo de Baal, um deus dos pagãos. Gideão fez os holocaustos necessários para a remissão dessas iniquidades e tirou Baal de campo. Em holocausto, ele colocou primeiro o boi de seu pai, isto é, consagrou os negócios e os bens do seu pai ao Senhor. Meus irmãos, existem tantas coisas que nós trazemos das nossas famílias, não é? Talvez a sua família tenha tido um negócio que foi fracassado. Talvez o seu pai não tenha conseguido prosperar naquilo que ele fez, ou a sua família não tenha conseguido prosperar naquilo que ele fez, e talvez o que mais ressoa no seu ouvido é: olha, vai ser igualzinho, você não vai conseguir levar esse trabalho adiante, você não vai conseguir fazer com que as coisas andem. Olha, o seu pai era assim, o seu pai era assim, você vai ser assim. O seu pai ficou internado lá num sanatório, você vai ficar igual. O seu pai tinha bronquite, o seu pai tinha não sei o quê. Sabe essas coisas que as pessoas falam? Você vai morrer disso, seu pai morreu de problema cardíaco, você vai morrer disso. Seu pai tinha um problema mental, você vai morrer disso. Meus irmãos, olha o que Gideão fez. Ele pegou um boi do seu pai, segundo as ordens que Deus deu para ele. Um boi que era o negócio do pai dele. Um homem pagão. Ele sacrificou aquele boi e trouxe até o altar do Senhor. Ele quebrou toda a maldição que havia sobre a sua família, toda a maldição que havia sobre a sua vida. Ele quebrou toda a maldição que havia sobre o negócio da família. Ele quebrou toda a maldição que aprisionava a mente das pessoas que faziam parte da sua família. Ele quebrou, obedecendo a palavra do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor falou para ele, sendo um intercessor da sua família. Ele quebrou todas as alianças que a sua família anteriormente tinham feito com os deuses do Egito. Ele quebrou todas essas maldições, porque foi assim que Deus ordenou para ele. E o Senhor te chama nessa noite como intercessor da sua casa. O Senhor te chama para que você consagre a tua família. O Senhor te chama para que você quebre tudo aquilo que não prospera no seu negócio, no seu trabalho, no seu emprego, por causa de acusações que o inimigo vem fazendo sobre a sua vida até hoje. O Senhor quebra nessa noite por causa da tua vida. Por causa de você ouvir o que o Senhor está falando. Aleluia. Gideão consagrou os negócios e os bens do seu pai ao Senhor. Ah, mas os meus pais já morreram. Não tem problema, você é herdeiro. Você é herdeiro dele. Sabe, tudo aquilo que você herdou dos seus pais, consagre ao Senhor. Faça um ato de consagração ao Senhor. Eu não sei o que você herdou, se foi um carro, sei lá, consagra, vai lá, ora pela chave do carro. Se foi um negócio, vai na empresa, consagra, fala assim: Senhor, eu estou aqui, sou um administrador, mas essa empresa é tua, eu consagro ao Senhor. Você está entendendo o que o Senhor quer fazer na sua vida nessa noite? Amém? Glória a Deus. Ele consagrou e depois ele derrubou o altar de Baal e purificou a cobertura espiritual que estava sobre a família. Muitas vezes a gente vai guardando, sabe, relíquias, coisas que são deuses lá do Egito, que vieram do Egito, coisas que vão atrapalhando a nossa caminhada com Deus. Gideão tinha essas coisas, ele derrubou o altar de Baal. E, ao mesmo tempo, ele purificou a cobertura espiritual sobre a família. Agora, Deus estava com ele. O único Deus a ser adorado seria o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó.
Gideão fez um arrependimento corporativo. Ele pegou e assumiu a culpa da sua família e depositou no altar do Senhor. Primeiro ele tirou Baal da sua família, porque Deus tinha um plano maior para ele. Ele tirou os deuses da família, porque Deus iria usá-lo para tirar os deuses estranhos da nação de Israel. Aleluia. Deus te chama para uma coisa pequena hoje, que é a sua família e a sua casa, porque Deus tem coisas grandes para fazer através da sua vida. Aleluia. Não fique pensando assim, olha, o diabo muitas vezes não nos dá discernimento, e as pessoas que não têm discernimento, elas olham para as pessoas como se fossem os seus inimigos. E o nosso inimigo não são as pessoas, muito menos alguém da sua família. Sabe aquele irmão, sabe aquele primo, sabe aquele tio, aquela pessoa que não fala com você? O problema não é ele, o problema não está nele. O problema está atrás daquele que vive manipulando a vida dessa pessoa, e você está descendo e sendo manipulado da mesma forma, se você não conversa com ele, se você não perdoa, se você não perdoar de verdade essas pessoas, a bênção do Senhor não pode estar sobre você. Gideão foi e quebrou tudo. Né? Hoje é a noite do quebra tudo. Gideão foi e quebrou tudo. E levantou um altar ao Senhor. Amém? Levantou um altar ao Senhor. E agora a cobertura espiritual sobre aquela família era do Deus de Israel. Aleluia. Gideão tinha discernimento da natureza da batalha. Ele destruiu o altar de Baal sem lutar contra a carne e o sangue. Nós não vemos aqui Gideão brigando com o seu pai, nem com seus irmãos, nem com ninguém da sua família. Ele foi exatamente aonde estava o problema. Ele destruiu o altar de Baal. Efésios 6, versículo 12 diz: a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Existe aí uma legião, na região celestial, existem poderes e autoridades que são dominadores deste mundo. Jesus disse: o mundo jaz no maligno. Como é que nós vamos encontrar satisfação no mundo? Pergunta isso para a pessoa que está do seu lado. Você acha que você vai encontrar alguma coisa boa no mundo? Se o mundo jaz no maligno, há dominadores, potestades, autoridades que estão dominando este mundo, que estão lá manipulando. Esses dias eu estava falando com uma pessoa, né? Essa época que nós estamos vivendo, parece que, sabe aqueles desenhinhos do Pink, o cérebro, que tinha alguém que queria dominar o mundo, né? Parece isso, está todo mundo querendo dominar o mundo. Deixa que eles dominem. A nossa pátria não é aqui. A nossa função aqui é levar o evangelho do reino. A nossa função é sermos curados, sarados, para que a gente alcance a nossa família e alcance outras pessoas para o reino do Senhor. A nossa pátria está lá. Lá em cima, não é aqui. O nosso reino não é deste mundo. Aleluia. Gideão quebrou espiritualmente as consagrações. Gideão quebrou tudo. Diga para a pessoa que está do seu lado: Gideão quebrou tudo. E nós vamos quebrar tudo. Aleluia. Você está disposto? Amém? Gideão tinha discernimento da vontade de Deus. Versículos 33 e 40. Disse Deus a Gideão: se has de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver. Aí vocês conhecem a historinha do orvalho, não é? Aí Deus fez o que Gideão pediu para ele. Depois ele espremeu e na primeira vez encheu uma taça de água. Aí no outro dia Gideão falou assim: olha, não fique bravo comigo, Senhor.
Mas eu vou falar mais uma vez. Eu te peço que faça eu a prova da lã de novo, e que só a lã esteja seca e a terra ao redor tenha orvalho. E Deus o fez aquela noite, porque só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Gideão andou na dependência total de Deus e precisava ter a certeza dessa vontade. Ele não caiu no laço da soberba e da presunção. Deus falou para ele: olha, eu estou com você. Você vai guerrear e você vai lutar e você vai ganhar. Ele podia falar assim: ó, Deus está comigo, não é? Eu sou o bambambam, eu sou o bom. Deus achou alguma coisa de boa em mim. Mas não, ele foi lá e quis confirmar o que Deus estava falando com ele, não é? Ele não andou na sua total dependência. Aqui não é a prova da lã que a gente quer focar, mas nós queremos focar na nossa total dependência de Deus. Quantas promessas nós temos na palavra? Que Deus vai prover todas as coisas para aqueles que lhe amam, para aqueles que são seus servos. Né? Não vai faltar o que vestir, não vai faltar o que comer, não vai faltar sandália nos pés, não vai faltar nada. Por quê? Porque o Senhor da provisão é o nosso Deus. É o Senhor que está conosco. O que Ele espera de nós? Total dependência dEle. Se está bom, glória a Deus. Se não está tão bom como eu queria, glória a Deus também. A palavra de Deus diz que nem todos os dias serão maus, mas haverão dias maus. E nesses dias maus, nós temos que ter a presença do Senhor conosco e ser totalmente dependente dEle em todos os dias. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado: precisamos andar na dependência total de Deus. Amém? Não caia, meu irmão, no laço da soberba e da presunção. Gideão tinha discernimento, por último, das estratégias de Deus. Então, olha só, versículos 16 a 22. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. Olha só o que Gideão ia guerrear. Presta atenção. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamavam: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao som das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá até Bet-sita, até o limite de Abel-Meloá, acima de Tabate. Meus irmãos, os midianitas eram homens guerreiros, guerreiros de espada. E Gideão saiu com os seus homens com trombetas e cântaros vazios e tocha na mão. Numa mão eles tinham que carregar a trombeta, que era o som de que o Senhor estava com eles. Na outra mão, o cântaro vazio, que simboliza a própria natureza do homem, a própria vida do homem vazia de si mesmo. Mas havia também uma tocha, que é o fogo do Espírito Santo, que está dentro de nós, que está em nós, que está conosco. Quando Gideão deu a ordem, eles tocaram as trombetas, quebraram
os cântaros vazios e houve aquela explosão das tochas. Então todo o arraial começou a correr de um lado para outro, eles não precisaram fazer nada. A Bíblia diz que cada um ficou na sua posição, no lugar em que eles estavam. E lá dentro do arraial, os midianitas começaram a correr de um lado para outro, feito barata tonta. E eles lutaram uns contra os outros e acabaram matando uns aos outros. E assim o exército de Gideão foi vitorioso, foi vencedor, sem eles matarem nenhum homem, mas cada um dos midianitas usou a sua espada e mataram uns aos outros. Meus irmãos, estratégia é algo que pode fazer a diferença entre a vitória e entre a derrota. Às vezes você está pensando, olha, eu vou me armar com todas as armas que eu tenho, mas não é assim que eu luto as minhas guerras. A minha vitória, nós só temos uma vitória, e a vitória é a vitória da cruz. Amém? Glória a Deus. Para cada desafio existe uma estratégia de Deus. Estratégias que vêm por modismo causam fortes derrotas. O segredo principal dessa estratégia é o quebrantamento. Cântaros quebrantados, coração quebrantado diante do Senhor, vasos quebrados. Nós somos como vasos de barro e nós devemos nos quebrantar na mão do Senhor. O clarão das tochas derrotou as trevas e Deus confundiu os inimigos. O Senhor nos chama esta noite, como Ele chamou e separou Gideão. Gideão estava escondido lá no lagar. Eu não sei aonde você está escondido, mas Deus te chama nessa noite, para que haja um quebrantamento na sua vida, para que haja discernimento na sua vida. Gideão foi um homem sarado. Os irmãos do louvor podem subir aqui, por favor. Gideão foi um homem sarado que soube intervir intercessoriamente. Ele quebrou o jugo de Baal sobre a sua família e sobre a sua nação. Ele foi levantado como Jerubaal, ou seja, aquele que confrontou e atropelou Baal. O Senhor quer te chamar de Jerubaal nesta noite. Aquele que confronta e que atropela Baal. Porque, meus irmãos, um com Deus é a maioria. E nesta noite, o Senhor tem falado durante toda a semana, o Senhor tem falado conosco, que o Senhor quer gerar um quebrantamento na nossa vida. Um quebrantamento por causa da sua palavra. Se você ouviu a palavra do Senhor, se você percebeu o que a palavra do Senhor quer fazer na sua vida e o que o Senhor quer fazer, Ele quer te dar discernimento a respeito do inimigo da sua vida, Ele quer te dar discernimento a respeito dos grandes feitos de Deus, Ele quer dar discernimento a respeito das suas limitações, a respeito da sua família, Ele quer te dar discernimento a respeito da natureza da tua batalha, Ele quer te dar discernimento a respeito da vontade de Deus e te dar discernimento a respeito das estratégias de Deus para a sua vida. Então você fica em pé aí no seu lugar. E se você entende o que Deus quer fazer na sua vida nesta noite. Eu não sei porque você está aqui, mas Deus sabe. Você sabe porque você está aqui. O inimigo queria roubar a colheita de Gideão. Talvez o inimigo esteja tentando roubar a sua colheita. E você não esteja atento. Hoje Deus te manda ficar em posição e ficar atento, como intercessor, como alguém que está na brecha pela tua família, pelas suas coisas, pelo seu emprego, por tudo que o Senhor já te deu. O Senhor quer fazer diferente na sua vida. Talvez lá atrás, com os seus familiares, não aconteceram grandes coisas, mas o Senhor quer fazer diferente na sua vida. O Senhor está te chamando, porque há uma luta, há uma batalha. Você faz parte dessa luta. Ele quer te dar estratégias para vencer o inimigo. O Senhor quer abrir os seus olhos. E talvez o inimigo tenha te soprado durante essa semana ou outros dias, que você não é nada, que você não é capaz, que você peca tanto, que você faz tantas coisas erradas. Meus irmãos,
A palavra de Deus diz que existe um rio que desce do trono de Deus. E este rio serve para limpar. Esse rio serve para levar todas as impurezas. Esse rio serve para apagar pecados, para levar tudo o que não diz respeito à sua vida cristã. E este rio de verdade está aqui neste lugar. O Senhor está aqui, o fluir deste rio está aqui. Feche os teus olhos. Comece a contemplar a majestade do Senhor e vá colocando aquilo que faz separação entre você e Deus. Vá colocando nesse rio. Vá jogando neste rio e fale para o Senhor: Senhor, olha, eu não quero mais ser a mesma pessoa. Senhor, olha, eu era uma pessoa arrogante. Senhor, eu era uma pessoa que confiava só no meu braço. Senhor, olha, eu achava que eu sabia mais do que os outros. Senhor, eu não era capaz de amar até hoje. Eu não era capaz de perdoar até hoje. Mas eu entendo agora que quando eu não amo as pessoas, quando eu não perdoo quem manipulou, quem manejou alguma coisa contra mim, eu sou pior do que eles, porque eu conheço a tua palavra. O Senhor quer restaurar tudo na tua vida, meu irmão. O Senhor quer restaurar ministério, o Senhor quer restaurar a vida de oração, o Senhor quer restaurar a comunhão que você perdeu de ter com Ele. O Senhor quer restaurar todas as coisas. Levante a sua mão e a sua voz, enquanto os nossos irmãos cantam aqui. Vá despejando no rio de Deus todo o lixo, tudo aquilo que não presta da sua vida, para que você saia daqui e a hora que você descer as escadas, você se veja como uma pessoa totalmente nova e refeita pelo Senhor que está aqui neste lugar. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Aleluia. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, Transforma, Senhor. tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Se entregue totalmente ao Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor.
Senhor está aqui neste lugar. Se você tem alguma coisa que está empacando a sua vida, está impedindo você de caminhar, seja a sua vida financeira, seja a sua vida empresarial, seja as tuas coisas, e mais ainda na vida espiritual, se existe alguma coisa, sabe, que traz peso sobre a sua mente, talvez você tenha pensado assim, olha, mas isso é uma história do Antigo Testamento. Lá no Novo Testamento, em Atos, no capítulo 14, versículo 22, o Espírito do Senhor instruindo os seus ministros ali naquela hora, falando para os discípulos, eles disseram assim, olha, vocês vão sofrer tribulações, mas tenham bom ânimo. Eles falaram assim, nós temos o Espírito Santo está conosco, mas ainda assim a gente sofre tribulações. Os servos do Senhor disseram, vocês vão sofrer tribulações, mas tenham bom ânimo, porque o Senhor é convosco. A palavra tribulação, meus irmãos, na vida, ela é o mais próximo de estresse, desse estresse que nós conhecemos. Então, os apóstolos estavam dizendo, no mundo vocês terão estresse, mas tenham bom ânimo. Bom ânimo é um ânimo renovado, é um espírito renovado, e só quem pode renovar o espírito é o Espírito Santo de Deus. É Ele que está aqui nesta noite, é Ele que quer te renovar, é Ele que quer trocar todo esse lixo que estava aí dentro de você, é Ele que quer pegar essa doença que você vem carregando com você, é Ele que quer pegar essa dor na sua alma, é Ele que quer pegar todo o entulho que está na sua vida, e é Ele que está dizendo, saia para fora, venha beber das minhas águas, porque o meu interesse é de limpar a sua vida, o meu interesse é de levantar a sua família. Assuma a posição diante do Senhor. Levante a sua mão bem alto, o mais alto que você puder, e diga assim, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, hoje eu estou aqui como Gideão diante da tua presença. Eu reconheço, Senhor, que de mim eu nada sou. Eu sou o menor dos menores. Mas, Senhor, vem fazer a tua obra na minha vida. Eu consagro, Senhor, a minha vida em primeiro lugar. Eu te dou o meu coração. Toma, Senhor, o meu coração. Transforma a minha vida. Vem, Jesus. Vem, Jesus, morar no meu coração. Seja o Senhor da minha vida. Oh, Senhor Jesus, eu entrego agora todos os meus bens, a minha família, os meus filhos. Vá falando os nomes dos seus filhos, nome de esposo, nome de mulher, nome de pai, nome de mãe. Vá falando, consagre ao Senhor. Você é o intercessor deles, você é o intercessor da sua família. Você está aqui nessa noite porque Deus quer levantar a tua família caída. Deus quer tomar pela mão aquela pessoa que está moribunda lá na tua casa. Deus quer pegar aquele que não tinha jeito da sua família e quer fazê-lo resplandecer como a luz do Senhor Jesus. Aleluia! E você é o intercessor dele. Entregue ao Senhor, consagre ao Senhor a sua família. Senhor, eu consagro a minha casa. Fale o nome da sua rua, do seu bairro, o número da sua casa. Diga para o Senhor, a minha casa é tua casa, Senhor. A minha casa é tua, eu a consagro ao Senhor. Visita, Senhor, essas casas. Visita, Senhor, as nossas casas. Nós declaramos, ó meu Deus, caído
todo o altar que foi erigido a Baal nas nossas casas, nas nossas propriedades, nos nossos terrenos, em todos os lugares onde habita um filho teu que está aqui nesta noite, e os que estão assistindo pela internet, nós declaramos caídos agora, em nome do Senhor Jesus. Quebramos o cântaro, levantamos a chama pelo Senhor, pelo Espírito de Deus. O Senhor é o vencedor. Aleluia. Orecandalaia suriandalaia. Oxereandalamaia suri. Senhor meu Deus, diga ao Senhor: Senhor, eu consagro a Ti aquele processo. Senhor, eu consagro a Ti aquilo que está lá na justiça. Senhor, eu consagro a Ti tudo que está emperrando a minha vida. Senhor, eu consagro a Ti nesta noite, porque o Teu óleo da unção, o Teu óleo que desemperra as coisas que estão enferrujadas, que estão machucadas, as coisas que estão feridas, é derramado nesta noite, e nós tomamos agora o Teu óleo, ó Senhor, sobre a nossa vida, sobre as nossas coisas, sobre a nossa família, sobre essa igreja, e glorificamos ao Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da nossa vida. Oh Senhor Jesus, queremos Te agradecer nessa noite, porque nós declaramos agora desimpedido todo o emprego, todo o serviço empresarial. Nós declaramos desimpedido agora o agir do Senhor em todas as áreas das nossas vidas. Nós estamos livres em Ti, Senhor. Queremos beber dessa água, queremos fluir, Senhor, deste rio, ó Senhor. Sacia agora a nossa sede, sacia, Senhor, a nossa sede. Limpa, Senhor, o nosso interior, aleluia. Oh, glórias ao Teu nome, Jesus. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Cante isso ao Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Tu és o rio, Senhor. Glórias ao Teu nome, Jesus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Tem alguém aqui que fez essa oração entregando o coração ao Senhor pela primeira vez? Tem alguém que orou aqui? Quem entregou as suas coisas ao Senhor? Vocês consagraram ao Senhor tudo que é seu, tudo que vocês têm? Creia que o Senhor vai fazer a diferença na sua vida a partir de hoje. Haja como alguém que é do Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Terça-feira nós temos culto de oração aqui na igreja. Você é nosso convidado para estar aqui orando, buscando ao Senhor. Quinta-feira nós temos online Paz e Vida na sua casa. Às 8 horas da noite. Nós estamos falando nas quintas-feiras sobre levantar um altar de adoração ao Senhor. Justamente porque nós precisamos restaurar as nossas famílias, restaurar a nossa casa. Amém? E no domingo a gente vai estar aqui de novo, louvando e adorando ao Senhor. Amém? Quem recebeu um álcool em gel aí? Amém? Glória a Deus. Então faça bom uso dele. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Levanta a sua mão. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e que a doce e santa comunhão do Espírito Santo de Deus seja com você
e com a sua casa, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Vão em paz, que o Senhor abençoe. A hora que você pisar na sua casa, agradeça ao Senhor, porque você consagrou ela hoje ao Senhor. Amém? Glória a Deus.